Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro aqui no SEBMA, né, nessa nossa segunda-feira, no Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí, com a nossa live de toda segunda. E nós hoje estamos muito felizes, porque estamos com o nosso querido Rubens Almeida, que já é o nosso conhecido. O Rubens é uma pessoa que é um grande trabalhador, né, do movimento espírita, ele é professor, historiador, vai trazer para a gente até um tema que tem a ver, né, com a sua capacitação, sua grande capacitação. Então, nós desejamos que todos possam usufruir bastante, né, desse momento. E vou iniciar, então, lendo para nós um dos textos do livro Ceifa de Luz, daquela coleção, né, do Emmanuel. E o título é No Erguimento da Paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 9. Efetivamente, precisamos dos artífices da inteligência, habilitados a orientar o progresso das ciências no planeta. Deixa eu colocar aqui nossa querida Cristina aqui. Tá bom, tá entrando. Nós necessitamos, porém, e talvez mais ainda, dos obreiros do bem, capazes de assegurar a paz no mundo. Não somente daqueles que asseguram o equilíbrio coletivo na cúpula das nações, mas de quantos se consagram no cultivo da paz no cotidiano, dos que saibam ouvir assuntos graves, substituindo-lhes os ingredientes vinagrosos pelo bálsamo do entendimento fraterno, dos que percebem a existência do erro e se dispõem a saná-lo, sem alargar-lhe a extensão com críticas destrutivas, dos que enxergam problemas, procurando solucioná-los em silêncio, sem conturbar o ânimo alheio, dos que recolhem confidências aflitivas, sem passá-las adiante, dos que identificam os conflitos dos outros, ajudando-os sem referências amargas, dos que desculpam ofensas, lançando-as no esquecimento, dos que pronunciam palavras de consolo e esperança, edificando fortaleza e tranquilidade onde estejam, dos que apagam o fogo da rebeldia ou da crueldade com exemplos de tolerância, dos que socorrem os vencidos da existência sem acusar os chamados vencedores, dos que trabalham sem criar dificuldades para os irmãos do caminho, dos que servem sem queixa, dos que tomam sobre os próprios ombros toda a carga de trabalho que podem suportar no levantamento do bem de todos, sem exigir a cooperação do próximo, para que o bem de todos prevaleça. Paz no coração e paz no caminho. Bem-aventurados os pacificadores, disse-nos Jesus, de vez que todos eles agem na vida, reconhecendo-se na condição de fiéis e valorosos filhos de Deus. Então, vamos fazer agora a nossa prece inicial, né, para o nosso trabalho, agradecendo a essa página tão rica, pedindo a Deus, não é, que possamos ser esse pacificador, não é, que Jesus tanto coloca, né, como bem-aventurado, nesse mundo que precisa tanto dessa pacificação, não é? De que possamos ser esses pacificadores do cotidiano, não é? De cada dia. Nós agradecemos, então,
Deus, a Jesus, a nossa querida Mãe Maior, a nosso doutor Bezerra, por esses momentos que estamos aqui, sempre momentos preciosos de conexão, né, com o alto, sempre com essas palestras que vão sempre, claro, alargar a nossa consciência, sensibilizar o nosso coração. Então, nós agradecemos e pedimos que todas essas vibrações de amor, de amizade, de carinho dessa reunião possam chegar aos nossos lares, possam chegar às nossas casas espíritas, possam chegar lá ao SEBEMA e a toda aquela comunidade que a gente atende e que Bezerra nos deu essa oportunidade, né? Essa comunidade tão carente de pacificadores. Muito obrigado, Jesus. Assim seja. Então, pessoal, hoje nós estamos aqui para receber o nosso querido Rubens Almeida, que tem uma carreira já, vamos dizer assim, já consagrada trazendo para a gente esse estudo, não é? dos textos antigos, do Antigo Testamento, tão necessário que a gente conheça para a gente poder entender o Velho Testamento, o Novo Testamento, né? Como é importante a gente conhecer o Antigo Testamento, né? Afinal, era Jesus era um judeu que obedecia à lei, ele mesmo falou, que conhecia todos, né? Todas essas escrituras. Então, a gente precisa conhecer muito, né, para poder a gente entender mesmo o Novo Testamento. Então, estamos aqui com o Rubens, que vai falar hoje para a gente sobre profecias e cumprimentos, a harmonia entre os testamentos. Obrigado, Rubens. Seja bem-vindo, tenha a palavra. Cadê ele? Estava mudo. Boa Oi, cadê noite. você? Boa noite, querida. Boa noite a todos que estão por aqui. Boa noite a todos os amigos que nos verão posteriormente. Uma grande alegria estar mais uma vez aqui na Casa de Bezerra de Menezes, com pessoas tão queridas, sou muito, muito bem recebido. Gosto muito de estar com vocês, vocês sabem disso. E o coração se enche de agradecimento sempre. Mas ainda pela graça que recebi de falar sobre esse assunto, né? Eu lembro que minha querida Jurema falou, pensa num título, e o que me veio à mente foi justamente isso, a questão da harmonia entre o Antigo e o Novo Testamento. E essa harmonia se dá porque o que está escrito, o que está vaticinado, o que está profetizado no Antigo Testamento se cumpre no Novo Testamento, através de Jesus. Como a minha querida Jurema disse, eu tenho alguns programas nos canais do YouTube, muitos falando sobre Antigo Testamento, Novo Testamento, escassa, fez revelações no todo. E tem um programa, o primeiro programa que eu fiz, que é o mais antigo que eu tenho, que é o Por Dentro das Escrituras, que vai ao ar toda sexta-feira, às 9 da noite, pela Web Rádio Cristo Consolador. Desde o primeiro dia, quando comecei a fazer as pesquisas para começar o programa, no programa de estreia, e passou a ser algo coloco sempre, todas as vezes que se inicia o programa, é uma frase de Jerônimo de Dalmácia, que nós conhecemos como São Jerônimo. São Jerônimo foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o latim, que nós conhecemos como a Vulgata, ou seja, Vulgata é mesmo de vulgar. A ideia dele era trazer a Bíblia para ser algo comum, a palavra ser, o termo vulgar, comum, tá? Ou seja, todos que pudessem, tivessem condição, por menor ainda que fosse a condição, poderiam ler a Bíblia, porque estava no latim, a língua, é a ideia do inglês hoje. Tá? Todo mundo tem que falar inglês em algum momento da vida, em algum canto do planeta, e isso que foi a intenção de Jerônimo. E Jerônimo de Dalmácia vai dizer uma frase muito, muito marcante, onde nós temos que ter entendimento da potência dessa frase. Ele vai dizer o seguinte, abrindo aspas:
Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E quem ignora as Escrituras, ignora o poder e a sabedoria de Deus. Portanto, ignorar as Escrituras sagradas é ignorar a Cristo. Né? Vejam que frase forte e com senso de realidade absoluta. Porque Cristo é o poder de Deus manifestado. Vamos lá para João, capítulo 1, o verbo se fez carne, compreender todo esse início do Evangelho de João, o Evangelho que traz o Cristo, Filho de Deus, especificamente. Aqui São Jerônimo está dizendo isso, Jerônimo de Dalmácia está dizendo isso. Cristo é o poder e a sabedoria de Deus, porque todo o tempo Deus tem um plano para que chegue o momento de chegar a Cristo, chegarmos a ter Cristo entre nós. E se nós ignoramos o que está escrito sobre isso, nós estamos ignorando o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Eu ignoro, naturalmente eu estou ignorando o Cristo. Ora, eu sou cristão, mas eu sou cristão, eu sou espírita. Como é que eu posso ignorar a Cristo? Como é que eu posso ignorar a sabedoria de Deus? Às vezes as pessoas dizem, eu conheço Cristo. Ah, sim, ok, conhece Cristo. Mas conhece de verdade? Na escola de teologia, numa das primeiras aulas que eu tive, tem um professor que fala uma coisa que eu achei maravilhosa. E eu me apropriei disso e acrescentei. Porque ele vai dizer o seguinte: ele é um teólogo pentecostal, e ele vai dizer isso. A seguinte questão, fazendo uma analogia para nós entendermos a harmonia entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele diz o seguinte: ler a Bíblia é como um filme. E realmente é, a Bíblia é uma grande história. Né? De regra, a Bíblia é uma grande história. Começa lá na criação e vai terminar no final, ou seja, termina no Apocalipse. E ele vai dizer o seguinte: mas existe, porém, que existem as questões das designações cristãs, que uma valoriza mais o antigo, outra valoriza mais o novo, enfim, existe essa divisão. Ele diz o seguinte: ler só o Antigo Testamento e não ler o Novo Testamento, e aqui ler no sentido profundo, compreender, entender, aprofundar seu raciocínio nas Escrituras. Então, se você lê o Antigo Testamento, mas não lê o Novo Testamento, é como você vê um filme onde você começa a entender os personagens, entender a trama, mas para no meio. Você não vai ver o final do filme. Ao contrário, quem só lê o Novo Testamento e acha que não é importante ler o Antigo e não lê o Antigo, é como uma pessoa que chega para ver o filme, a partir do meio para frente, vai ver o final, mas não vai entender os personagens, não vai entender os motivos e as razões que chegaram àquele final. Concorda que ele tem toda a razão? Mas se eu vejo um filme até a metade, eu não vou saber o final. Se eu vejo o filme da metade ao final, eu não sei dos conceitos do filme, enfim, os fundamentos do filme. E eu me apropriei disso e acrescentei. Nós espíritas, isso a partir de uma pesquisa, que eu vou chegar nela logo, nós espíritas é como que nós não vimos nem o início do filme e nem o final do filme. Com uma agravante. Nós pegamos o herói do filme e dizemos que ele é o nosso modelo e guia. Ora, mas eu não vi o filme. Como é que o herói do filme, o personagem principal do filme, eu digo que é o meu modelo e guia? Faz sentido? Por que isso? É sempre aquela coisa. Não, mas eu li a Bíblia. Eu li um pedaço ali. É uma questão do todo. Né? Eu comecei como a minha querida Juliana falou, a minha carreira, né, nessa questão de pesquisar, estudar e ter essa vontade de expandir esse conhecimento para todos. Tá? Quando um belo dia, hoje eu estou aqui no meu lar, na minha casa, no lar Paulo de Tarso, por coincidência foi nessa sala que eu estou agora que me veio essa luz, coisa maravilhosa, tirando a coincidência, tá? Porque eu estava dando uma aula de Gênesis aqui nesta sala. Eu estava falando alguma coisa de Antigo Testamento, aliás, de Novo Testamento, e eu simplesmente não percebi que ela não entendeu. Não entendi. Quando eu olho nos olhos da pessoa e vi a pessoa ver que não entendeu, eu perguntei. Aí eu vi que o outro também não entendeu, o outro não entendeu. Tinha umas 20 pessoas na sala.
Então eu perguntei, ora, você já leu o Novo Testamento? A pessoa, não, outro não, outro não. A outro li um pedacinho e tal. Aí eu passou dias, aconteceu a mesma coisa, aconteceu alguma coisa do Antigo Testamento. E da mesma forma, eu nem esperei as pessoas ficarem com aquele olhar que não entendiam. Eu perguntei, vocês já leram o Antigo Testamento? As pessoas, não, nunca li, nunca li, nunca li. E aí, a partir daí, eu pensei, olha, como é que nós não lemos nem o Novo nem o Antigo Testamento? Se no Novo e Antigo Testamento está materializado a sabedoria de Deus, tá? O poder de Deus materializado no Cristo. Mas nós não conhecemos essa história. E a partir daí, eu fui buscando aprender, fui buscando subsídios para fazer com que as pessoas à minha volta tivessem essa vontade, tivessem essa curiosidade. Enfim, comecei a estudar e fui buscar uma pesquisa. E dentro dessa pesquisa, estava uma pesquisa realmente de instituto de pesquisa, enfim. E, além dessa pesquisa, ela tinha, a pessoa podia dar sua opinião em relação à sua resposta. A grande maioria dos espíritas, mas assim, uma enormidade, não liam nem o Novo Testamento, nem o Antigo. Tá? Seria, se eu não me falha a memória, aproximadamente 70% não lia o Novo Testamento, e mais de 80% não lia o Antigo Testamento. E mais, quando chega no ponto de dar a sua opinião, dizer por que não leu, o Novo Testamento ainda colocaram alguma coisa, enfim, umas respostas, né, que eu nunca concordei muito, mas tudo bem. Mas quando se referiam ao Antigo Testamento, falavam com uma, sabe, palavras e frases até ofensivas com relação ao Antigo Testamento. Palavras até rancorosas ao Antigo Testamento. E como eu li aqui as palavras de São Jerônimo, Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. E esse Cristo, ele está inserido nas Escrituras desde o primeiro livro do Antigo Testamento. Desde o primeiro livro, no capítulo 3, Deus já faz referência a Jesus. Como é que nós que somos cristãos e espíritas falamos e tratamos o Antigo Testamento até com algo... E, infelizmente, os adjetivos foram muito desagradáveis, a grande maioria. Então, essa ideia de entendermos essa grande harmonia que existe entre o antigo e o novo, porque, mais uma vez, é como uma história, um grande filme. Se eu não ver o início, eu não vou entender o final. Se eu não ver o final e não entender o início, eu não vou entender, eu não vou compreender. E pior, se eu não ver nem um pedaço do filme, eu não posso tirar deste filme que eu não vi o meu herói, aquele que eu vou querer imitar. Lembre-se que quando eu particularmente fiz muito isso, quando ia ao cinema, quando era jovem, garoto, enfim, aquele negócio do cinema, Indiana Jones, Luke Skywalker, enfim, Rambo, nós saímos do cinema jurando que era deles, era isso? A gente jurava que era um Rambo na vida, que era isso, que era aquele. Por quê? Porque nós vimos, nós entendemos e aquele formato era algo que nos motivava, era algo que nós queríamos ser igual. Mas eu vi o filme, eu entendi o filme, eu vi o filme inteiro. E com detalhe, eu lembro que Guerra nas Estrelas eu vi 11 vezes. De tão apaixonado que eu era, não pelo Luke Skywalker, mas pelo Darth Vader. Vi 11 vezes. Então, é esse senso que nós precisamos ter. Existe uma grande harmonia entre o Antigo e o Novo Testamento, uma grande harmonia. Absoluta, eu vou mostrar para vocês. Mas precisamos conhecer os dois, porque se os Espíritos nos diz que Jesus é nosso modelo e guia, eu preciso conhecer a vida de Jesus. Eu preciso conhecer o povo de Jesus. Eu preciso conhecer a história que levou, que aconteceu até chegarmos a Jesus. Né? Então, a Bíblia em si, o Novo e o Antigo Testamento, é um grande livro dividido em duas partes. Tá? Que ela tem uma narrativa absolutamente coesa e contínua. Não existe, dentro desse grande livro, alguma coisa que acontece aqui que não tem sentido, que vai ter uma resposta depois, não, é tudo muito coeso, é tudo muito contínuo, é uma linha, é uma história muito bem contada.
E na questão, se fizermos apenas uma análise literária, é muito, muito interessante o livro. Desde lá do início da Torá, ou seja, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, passando pelos profetas, evangelhos, cartas de Paulo, as cartas de Paulo são muito bem escritas. E as cartas de Paulo têm uma referência, um sentido absoluto com toda essa história. Quando chegamos lá no Apocalipse de João, nós vamos ter ecos do livro de Daniel, que está lá no meio, que tem ecos com o início do livro, do livro todo. Então, é absolutamente linear. E mais, o Antigo Testamento ele vai trazer contextos teológicos, históricos, espirituais. Muita coisa que encontramos lá no Antigo Testamento são base para as nossas concepções espirituais até o dia de hoje. E no Novo Testamento vai estar exatamente o cumprimento de todas essas questões. Todas essas questões teológicas que nós vamos ver, principalmente no tempo do deserto, nos 40 anos de deserto, quando Deus institui o tabernáculo com as suas leis, os seus procedimentos de sacrifícios, holocaustos, libações e oblações, tudo tem um sentido. Os livros não são independentes. Quando nós olhamos, como se tem aqui a Torá, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, não são 5 livros separados, à partes. Ele tem um nome diferente, mas é uma sequência, e cada trecho dele, desse grande início que é a Torá, tem uma fundamentação que o outro vai responder e manter, e assim por diante. Até sairmos da Torá e chegar nos livros históricos. Aí continua essa grande história. Então, eles não são, como eu coloquei aqui, e quando vamos para avançar entre o Antigo e o Novo Testamento, não são 2 livros independentes. Eu não posso pegar, eu sou espírita, só vou ler o Antigo Testamento, o Novo Testamento, porque fala de Jesus. Mas, uma vez eu surpreendi a turma de Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu peguei a Bíblia e falei, é grande, né? É grande, mas você não lê, grande, alguma coisa assim. Mas então vamos ler só o Novo Testamento, pelo menos, é grande. Eu falei, vamos ler só o Evangelhos. Não vamos ler nem o Evangelho de João, vamos ler só os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que contam a história de Jesus de fato, os sinóticos. O povo falou assim, e tal. Aí, então eu abri a Bíblia, separei ali nas folhas e mostrei para eles. É muito pequeno, é muito pequeno. E além de ser pequeno, são sinóticos. Tudo que está num, quase 90% está nos outros 2. Então, quando nós começamos a ler Mateus e chegamos em Marcos, fica uma leitura mais fácil, porque nós vamos encontrar o conteúdo com um olhar diferente. Quando chegamos em Lucas, então, que vem uma história muito bem contada, Lucas escreve maravilhosamente bem, vem essas mesmas histórias contadas de uma forma literária muito interessante, né? Muito, muito interessante. Então, não existe uma separação, tá? É Deus se revelando à humanidade desde o livro de Gênesis, desde que ele cria o homem e a mulher juntos, no primeiro capítulo. No sexto dia, Deus cria o homem e a mulher juntos. Tá? Enfim, desde aí, é Deus se revelando ao povo. E isso foi uma constante, como ele faz até os dias de hoje. Se revela a cada um de nós como humanidade. Então, existe essa diferença. E muitas vezes também pessoas que colocam essa questão de separação falam: mas existiu o período interbíblico, né? Que é o período do livro de Malaquias. Passa-se 400 anos até chegar ao livro de Mateus. Sim, existiu o período interbíblico. Mas a história não é desligada. A história tem todo sentido. O final do livro de Malaquias conversa com o início do livro de Mateus, mesmo 400 anos depois, né? Ou seja, é a criação lá em Gênesis, tendo como eu falei para vocês, passando pelas leis, passando pelos históricos, passando pelos profetas, salmos, sinóticos, cartas e Apocalipse. Tudo tem um grande sentido. No Antigo Testamento,
Nós vamos ter a criação, a queda da humanidade, tá? A entrega da lei, o povo escolhido, melhor, o povo separado, tá? E a promessa de um redentor. O tempo todo Deus diz que vai trazer aquele que vai nos redimir. O tempo todo. E vejam, tudo que acontece nessa grande história nos remete a Jesus. Como eu falei aqui, que no tabernáculo existiam os sacrifícios, holocaustos, libações e oblações. Todos esses procedimentos apontam de alguma maneira a Jesus. Ações que Deus teve no deserto apontam para Jesus. Tem uma que é simbólica, fundamental. O momento em que o povo desobedece a Deus, e foram diversas e diversas e diversas vezes que o povo desobedeceu a Deus, acontece alguma coisa, o povo desobedece e Deus envia serpentes. E quem era picado por essa serpente morria. Tá? Então Moisés sobe um monte e vai conversar com Deus mais uma vez. Tá? Moisés sobe e desce um monte diversas vezes, porque o povo erra contra Deus, desobedece Deus, Deus, né, mostra a sua ira, coloca ali alguma coisa, alguma condição, o povo sofre, Moisés vai pedir a Deus. Quando Moisés sobe o Monte Horebe e vai ter com Deus, ele vai pedir, vai clamar que Deus acabe com aquela praga das serpentes. E Deus vai mandar Moisés fazer o seguinte: pegue um madeirinho, ou seja, um poste. No alto desse poste, coloque uma madeira. Nessa madeira, você coloca uma serpente, tá? E põe lá no meio do arraial. Tá? Se usava o termo naquela época, arraial. Quem for picado pela cobra e olhar para aquele madeirinho, vai ser salvo. Não é uma ligação direta com Jesus? O povo erra, falha com Deus, tá? Deus clama, o povo clama, Deus vê que o povo está sofrendo, quem ele via? O nosso Cristo, que vai terminar no baterio. E qual a ideia? Se eu olho o baterio, se eu olho a cruz, se eu olho a Jesus, mesmo eu em pecado, ou seja, mesmo eu pecado pela serpente, vou ser salvo. Ou seja, Jesus está lá no Antigo Testamento. Tudo aponta para Jesus. Desde Gênesis capítulo 3, verso 15, quando tem todo aquele imbróglio lá, porque Adão e Eva foram lá na árvore do conhecimento, fizeram um desagrado a Deus. Deus vai expulsá-los do paraíso, tá? Expulsá-los do jardim do Éden. O que vai estar dito ali? Tá? Que viria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Desde esse momento, Deus está apontando, vai vir aquele que vai ser o que vai redimir vocês. E aqui não vamos entrar no mérito de redenção, por que de redenção, se é só olhar, se é só acreditar, não. É amplo, porque a minha redenção, nós espíritas entendemos a redenção porque olhamos Cristo, miramos nele, ele é nosso modelo e guia. E se a minha atitude for a atitude do Cristo, eu estou redimido. A nossa convicção não é que ele morreu e dele morrer nossos pecados foram salvos. Nosso entendimento é que se eu seguir o seu modelo, fazer o que ele fez, eu estou salvo, eu estou redimido. Né? E assim foi que a questão dos profetas anunciam Jesus, tá? As figuras de Moisés, que eu falei para vocês, de tipologia, ou seja, foram vários personagens que tem nessa história, nessa grande história, que nós olhamos traços do que Jesus viria a ser posteriormente. Tá? Desde Melquisedeque, quando Abraão leva a ele o dízimo, já estava ali a tipologia do Cristo. Em Moisés, em Davi, como eu disse também, os sacrifícios do templo já tinham essa ideia dos aspectos da obra redentora do Cristo. Por isso ele é dito como Cordeiro de Deus, aquele que vai ser sacrificado, sacrifício perfeito. E a partir do Cristo não tem, não precisa mais de sacrifício. Já no Novo Testamento, é questão de cumprimento e redenção. E então nós temos a teologia da conexão. E essa teologia da conexão, tá? E nós vamos encontrar lá em Paulo de Tarso. Ele vai fazer como ninguém mais fez a junção que é no Antigo Testamento, a promessa,
E a esperança, promessa e esperança, porque o tempo todo o povo ficou esperando esse Messias, esse que viria redimi-los. E a questão de aqui tem o cumprimento e a redenção. Aqui nós vamos ter o cumprimento e a redenção. Principalmente quando Paulo de Tarso, lá nas cartas Romanos, livro, o texto mais importante que tem dentro das Escrituras, no seu capítulo 1, verso 2, ele vai dizer: prometido, aquele que é prometido anteriormente por Deus, por meio de seus profetas, nas Escrituras Sagradas. Ou seja, tudo que está ali prometido vai acontecer. Né? Tudo, absolutamente tudo. E para vocês terem ideia, que Paulo, quando Paulo de Tarso fala disso na carta aos Romanos, são mais de 300 citações, profecias, com relação ao Cristo. Mais de 300, são 312. Que, dependendo da visão de quem vai fazer a exegese, algumas são até juntas. Mas abrimos mais um pouquinho, são 312 vezes. E alguns botam até muito mais. Mas algo mais coeso, 312 vezes que os profetas dizem algo com relação a Jesus. Tá? Ou seja, é claro, muito claro essa ligação. Porque ali nós vamos ver, principalmente aqui, a relação da lei e da graça. Muitos falam que o Antigo Testamento é a lei e o Novo é a graça, é o amor, mas falam como se fosse algo desconectado. Não, é absolutamente ligado. Não é que o Deus do Antigo é um, irascível, vingativo, o Deus do Novo Testamento é o outro, amoroso. Não. E é a lei que trouxe a graça. E é a lei que fez que a santidade de Deus, com relação à incapacidade humana, tivesse a oportunidade de redenção, a salvação, tá? Que nós vamos ver também na Carta aos Romanos, lá no capítulo 8, capítulo incrível. A Carta aos Romanos é incrível. O capítulo 8, então, é o suprassumo de um fundamento de inteligência natural, fé, esperança, conhecimento da graça de Deus e da sabedoria de Deus, Paulo de Tarso. Porque essa lei e graça que não são desconectadas, a lei existiu para que a graça viesse, é uma questão com relação ao pacto do Antigo Testamento, que vai culminar com a nova aliança do Cristo, lá em Lucas 22. Quando Cristo vai dizer: esse é o meu sangue da nova aliança, o novo pacto. Ou seja, esse pacto existe. Lembra que eu falei com vocês anteriormente? Deus teve contato com todos eles. Primeiro com Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, e foi seguindo Josué, enfim, pactos e pactos e pactos que foram feitos por Deus que nós, homens, quebramos. Deus nunca. E quando Jesus chega nos seus últimos momentos, ele diz: este é o sangue da nova aliança. Por quê? Jesus não mata o cordeiro na sua última Páscoa. Jesus não utiliza ervas amargas na sua última Páscoa, porque agora é uma nova aliança. Jesus diz que a outra estava errada? Não, diz que não precisa mais ser como era a outra, porque a promessa foi feita. A promessa se materializou. Né? O Messias prometido, tá? Tudo chegou aqui. Desde o local de nascimento, como está lá em Miqueias, até a questão da sua morte. Principalmente se nós formos, e para quem quiser ter essa ideia básica, simplesinho, um capítulo só do Antigo Testamento vai te dar tudo isso. É quando nós estudamos Isaías 53. Tudo que vai acontecer com Jesus, nós vamos encontrar em Isaías 53. E não é grande, não. Deem uma olhadinha que vocês vão perceber. Então, esse pacto é a unidade que existe dentro das Escrituras. É o pacto que Deus fez com Adão lá no início. Essa ligação. Deus deu tudo a Adão e Eva. Tudo. Todo o jardim do Éden. Só pediu uma coisa: não vão na árvore do conhecimento. Pode utilizar tudo, inclusive a árvore da vida. Ficava de um lado a árvore da vida, do outro lado do Éden, a árvore do conhecimento. O que eles fizeram? Foram lá na árvore do conhecimento. Ou seja, desobedeceram a Deus, quebraram o pacto com Deus. E a ideia de pacto é muito forte. Tá? São os pactos, como eu coloquei a vocês, com Noé, Abraão, com Moisés, com Davi, enfim.
vários e vários que, em algum momento, nós quebramos. Sempre nós quebramos. Tá? E sim, vão ser várias e várias vezes que vamos ter essa questão do tipo, da tipologia, como eu coloquei assim, e sombras, desse termo, sombras, vão ser situações que vão acontecer, como eu coloquei vocês aqui, a questão da serpente no madeirinho, quer dizer, a figura que se manifesta ali pela ordem de Deus é como que uma cruz. Tá? Isso nós chamamos de sombra, ou seja, algo, elemento, figuras que nos remetem ao Cristo. Tipologia, alguém que nos remete, por exemplo, Moisés, e alguma coisa, nós chamamos de sombra. São vários. Esse momento que eu falei para vocês, o sacrifício de Isaac, quando Deus manda que ele mate, que Abraão mate seu filho Isaac, tá? E outros mais, muitos outros mais que nós vamos perceber dessa forma. E tudo, essa junção de lei e de graça, tudo está materializado com o cumprimento da lei de Cristo. Tudo está materializado dessa forma. Como eu disse, palavra de São Jerônimo, Cristo é o poder e a sabedoria de Deus, materializada na nossa frente, ao nosso alcance. Por isso, nós precisamos muito entender esta grande harmonia que existe, né? Essa grande junção que nós temos entre Antigo e Novo Testamento. Nós não podemos jamais desprezar, entender essa grande história, porque, como eu coloquei a vocês lá no início, né, como é que eu vou imitar o herói do filme que eu não vi? Como é que eu vou imitar, seguir o herói do filme, ser como o herói do filme, que eu só vi uma metade e no início? Pior é que uma coisa é ruim se eu não vi, se eu não li, se eu não conheço. Então, é obrigação nossa, conhecer as Escrituras Sagradas. E mais, não estar limitado ao Novo Testamento, não estar limitado aos três evangelhos sinóticos que contam a história de Jesus, para não termos a desculpa, eu sou cristão, eu sou espírita, não preciso ler, mas li Mateus, Marcos e Lucas, conheço a história do Cristo. Não conhece. Não conhece. Porque a história do Cristo começa em Gênesis. E tudo que vem acontecendo se reflete na história do Cristo contada pelos evangelistas sinóticos. Tá? Eu vou trazer aqui para vocês, vou compartilhar com vocês aqui, para ficar mais fácil, para vocês entenderem a grande relação que nós vamos ter. Estão vendo bem? Ok. Tá? Aqui eu separei para vocês, para termos essa visão, tá? Da questão das profecias durante o Antigo Testamento. Tá? Vejam, nascimento virginal, está lá em Isaías e é cumprido em Mateus 1. A forma que Isaías coloca é exatamente a forma que Mateus coloca. Nascimento em Belém, que está em Miqueias, que eu já citei aqui, da mesma forma, Mateus explica que José tem que ir lá em Belém para o alistamento, para o censo, enfim, Jesus acaba nascendo lá. Ministério na Galileia, nós vamos ver que Isaías trata disso especificamente, que embora Jesus nascendo em Belém, seria na Galileia que ele teria, e vamos encontrar em Mateus. Entrada triunfal, Zacarias, a palavra que Jesus diz aos apóstolos, vai, busca o burrinho que está lá com a sua jumentinho, que está com a jumenta. Jesus não adianta, não. Isaías disse isso. Jesus estava referindo à profecia. Tá? E com detalhe, todas as profecias foram cumpridas por Jesus perfeitamente. Tá? Traição por 30 moedas, também Zacarias, que Zacarias pega esse trecho da chegada triunfal e tudo que acontece ali dentro. Nós vamos ter em Mateus Salmos, crucificação e pés perfurados, Salmo 22. João, o único que estava ali, vai narrar a crucificação, o sofrimento vicário, tá? E nós vamos ver em Pedro, está lá em Isaías, lembra que eu falei para vocês que Isaías 53 tem tudo isso, tudo que aconteceu com Jesus a partir de um certo ponto, capítulo 3 de 53 de Isaías, tudo, absolutamente tudo. Tá? E a ressurreição no Salmo 16, que nós vamos encontrar nos Atos dos Apóstolos. Tá? Aqui vocês vão ver citações de Jesus sobre o Antigo Testamento, ou seja, Jesus dizendo, repetindo o que ele nas Escrituras. Tá? Vejam bem,
Jesus conhecia muito bem as Escrituras, e aquelas pessoas conheciam, porque era obrigação conhecer, né? Mateus 5, veja o que Jesus diz: não vim abolir a lei e os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Ou seja, ele conhece a lei, ele sabe o que está escrito, ele veio manter. Tá? Ele vai à frente de João, a Escritura não pode ser anulada. Tá? Recado direto aos gênios de hoje em dia que dizem que a Bíblia tem que ser reescrita. Não, não, ela não pode ser anulada, porque está escrito isso lá na Torá, está escrito nos profetas, está escrito em Jesus, está escrito em Paulo de Tarso, que nós não podemos desviar da lei de forma nenhuma. Deus manda Moisés escrever isso e colocar do lado da Arca da Aliança, que a lei não pode ser. Nesse momento, Moisés e Josué estão conversando, porque Moisés sabe que não pode entrar na Terra Prometida. Na Terra Prometida, Josué já está chegando, já está para entrar na Terra Prometida. Então, eles têm uma conversa com o povo, os 12 falam ao povo, e Deus manda que Moisés escrevesse tudo aquilo e colocasse do lado da arca, ou seja, toda essa promessa sendo cumprida, tudo que estava acontecendo. E ali diz que não se desvie da lei nem para a esquerda, nem para a direita. Nós encontramos isso em Deuteronômio. A lei, a escritura não pode ser mudada, não pode ser reescrita. Tá? Vemos a questão da interpretação e ensino. Tá? Jesus vai dizer em Lucas, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe que dele constava em todas as Escrituras. Em Mateus, Jesus vai resumir a lei, tá? Em Deuteronômio 5 e Levítico 19. Tá? E o que quer dizer isso? Jesus resume a lei com base em Deuteronômio, em Levítico. Lá atrás, Torá. Jesus vai, quando é perguntado qual era a maior das leis, Jesus diz: amarás o coração com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Mais uma vez, Jesus não estava trazendo nada, ele estava repetindo o que está na lei, o que está nas Escrituras, no Antigo Testamento. E mais, lá no Antigo Testamento faz citação direta a Jesus. Quando Isaías 61 diz que Jesus vai ler a passagem na sinagoga, que nós vamos encontrar lá em Lucas 4, que afirma: hoje se cumpriu essa escritura. Porque Isaías está dizendo que em determinado momento esse Messias vai estar dentro da sinagoga e vai reconhecer que ele chegou, vai dizer ao povo que ele chegou. Exatamente o que Jesus faz assim que ele sai do deserto, depois de ser batizado, passa o período no deserto, vai para a Galileia, vai para Nazaré e ele vai dizer isso. Dentro da sinagoga, hoje se cumpriu a escritura. Vejam, Isaías, mais de 800 anos antes, diz isso. E Salmo 22, 1, né? Essa frase muito, muito incompreendida, né? É Salmo, né? Jesus vai dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Tá? Não vou entrar no mérito dessa aqui, porque é muita discussão, mas isso está escrito no Salmo 22, verso 1. Ou seja, absolutamente Jesus cumprindo a profecia. Né? Aqui nós vamos ver profecias sobre a origem e a identidade do Messias, tá? Que nós vamos ver aqui descendência de Abraão, e nós vamos ver em Gênesis, Números, principalmente, desses três, quatro primeiros da Torá, que vai estar em Mateus e Lucas, e também na carta aos Hebreus, a questão de ser descendente de Isaac, ser descendente de Jacó, a sequência dos patriarcas, Abraão, que é pai de Isaac, Isaac, pai de Jacó, Jacó vai se chamar Israel futuramente, que ele vai ser herdeiro do trono de Davi, que está lá em Jeremias. E nessa profecia de Jeremias ainda tem algo muito interessante, que a linhagem vai ser quebrada dos filhos de Davi, vai rolar luz para Jesus, sim, aí sim, realmente, novamente, do trono de Davi, porque Deus vai tirar essa linhagem da ideia do Messias, por isso fica em reflexo muito grande, muito, muito concreto, na genealogia de Jesus que encontramos em Mateus, tá? E que seria chamado de Emmanuel, tá? E em Isaías, capítulo 7, tá? Mateus repetindo, referenciando isso, que Jesus seria chamado Emmanuel, ou seja, Deus conosco, né? Tudo isso absolutamente trazendo a ideia da harmonia, promessa, esperança, cumprimento e redenção.
Vejam, a profecia sobre o ministério de Jesus, né? A ideia de ser preparado para o mensageiro, a ideia de João, Malaquias já fala de João, já referencia a João, tá? Ser ungido pelo Espírito Santo, que nós vamos ver em Lucas, está em Isaías. A boa nova aos pobres, tá? Que está em Isaías, que nós vamos ver lá em Mateus. Lembre-se que nós vamos ver Jesus dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. Maravilhoso início do Sermão do Monte. Jesus, mais uma vez, estava repetindo Isaías. Isaías já tinha falado isso, sobre como são bem-aventurados estes que têm essa pobreza de espírito. Nós vamos ver no capítulo 61 de Isaías a questão de parábolas nos Salmos, ministério na Galileia, ainda em Isaías, e que seria luz, tá? Que nós vamos ver lá em Atos, como os Atos dos Apóstolos, luz para os gentios, temos já aquela ideia de que Jesus veio para um povo que o rejeitou e ele passa a ser luz para os gentios. Vamos lembrar das passagens, das parábolas que Jesus faz, dizendo: o banquete é para esse povo. Como esse povo não quer, chame todos que estão de fora, chame todos que estão nas encruzilhadas, porque o banquete está pronto. E temos as profecias sobre a vida e a morte de Cristo, o Messias, tá? Ser traídos, a questão das moedas, tá? Falsas testemunhas também referenciado aqui, que vamos ver lá em Mateus. A questão de ficar em silêncio, é muito interessante isso. Mais uma vez, como falei para vocês, Isaías 53, é incrível esse capítulo. Tudo se manifesta, se materializa com Jesus. Lembre-se que Jesus não responde, tá? A zombaria, a perfuração que vemos em Jesus nos Salmos, dar vinagre para beber, tá? Nos Salmos, não, lá em João, esse vinagre não era uma maldade especificamente, que vinagre ajudaria Cristo e outras coisas, mas temos muito essa ideia, que parece que o soldado fez por maldade. Não é isso, tá? Porque o vinagre que nós conhecemos hoje não é o vinagre daquela época. A ideia é que nenhum osso seria quebrado, isso está nos Salmos, mas principalmente isso está lá no Êxodo, porque quando Deus institui que o povo vai sair do Egito, ele manda sacrificar um cordeiro, mas que não quebrasse nenhum osso, para que pudessem sair, para que botasse o sangue na porta e na última das pragas do Egito, que era dos primogênitos, a casa que tivesse o sangue do cordeiro não seria levado, tá? O que nos remete diretamente a Cristo, porque o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus, não teve nenhum osso quebrado, tá? E que seria sepultado com os ricos, tá? Sabemos que ele foi sepultado numa cova de um homem rico. E por último, ressurreição e exaltação, tá? De que Jesus ressuscitaria dos mortos, lá no Salmo 16, que sabemos que os apóstolos traz toda essa história, ascenderia aos céus, na questão do Salmo 68, lá em Efésios, Paulo fala muito bem disso, mas em Mateus também, na grande comissão, é colocada a ascensão de Deus. Quando Deus cria a grande comissão, ele se torna luz e vai ali no monte, vai subindo aos céus, descendendo aos céus. E a ideia de sentar à direita de Deus, no Salmo 110, ainda em Hebreus, tá? E é interessante que ele fala várias vezes isso, Jesus, né? E estaria sentado à direita de Deus, quando ele fala do sermão profético, quando fala de outras situações, tá? Ele deixa muito claro que estaria é, à direita de Deus. Então, queridos, a harmonia entre o Antigo e o Novo Testamento ela é absolutamente perfeita, absolutamente perfeita. É algo assim que, quando nós estudamos, quando nós nos aprofundamos, às vezes chega a admirar, porque são coisas escritas 2000 anos antes de Jesus que se concretizam. São coisas escritas há 800 anos antes de Jesus, que têm uma linha que leva diretamente a compreendermos o que Jesus fala, o que Jesus faz. E entender coisas que ele não faz também. Por que ele escalou? Por que algumas coisas que Jesus colocou aqui parece que tem lá no livro dos Espíritos estranha moral? Por que algumas coisas nos parecem estranhas? Não, não é estranho, é a cultura da época, é a vida daquele povo, é como eles viviam, o que eles eram. E toda essa história é contada desde Gênesis, do livro de Gênesis, principalmente a partir do capítulo 3, verso 15, que viria aquele e pisaria na cabeça da serpente e nos daria a redenção. Então, queridos, leiam a Bíblia,
Tenho certeza que vocês vão gostar. Tenho certeza porque é uma história absolutamente maravilhosa e é uma história que nos remete absolutamente ao Cristo. Retornando ao início, Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. E se eu ignoro o poder e a sabedoria de Deus, eu vou ignorar o Cristo. E se eu tenho Cristo como modelo e guia, como é que eu não conheço a vida dele? Agradeço muito a oportunidade de trazer esse pensamento, algo que eu considero muito importante, algo que eu tenho dedicado muito a minha vida a esse estudo, a essa conscientização de nós espíritas que temos que ler os evangelhos, as cartas, Apocalipse, todas as escrituras. É difícil? Sim. É complicado? Sim. Eu falo, minha querida Elcida aqui me acompanha desde o início do programa, Por Dentro das Escrituras, e depois, posteriormente, fui angariando outros programas, mas eu sempre falo, é difícil, não é fácil realmente. Sozinho, então procure ajuda. Procure um programa que vocês achem interessante, ou alguém no seu centro. Pede, pô, vamos criar um NEP, vamos criar um grupo de estudos das escrituras, porque é fundamental. É fundamental conhecer de onde Jesus vem para entender Jesus. É fundamental entender do porquê algumas coisas acontecem. Tá? Minha querida Elci botou quase 3 anos, realmente, né, querida? Quase 3 anos que estamos fazendo esse programa e ainda estamos nem na metade, né? Ainda nem estamos na metade. E esse programa é só sobre o Antigo Testamento, tá? Eu tenho um específico sobre as cartas e outro específico sobre o restante do Novo Testamento. Mas é um trabalho maravilhoso. Vocês vão se encantar, vão se surpreender quando ler toda a Escritura, começando realmente lá de Gênesis 1, capítulo 1, Gênesis capítulo 1, verso 1. Tá? É absolutamente maravilhoso e vamos aprender muito. Muita coisa das nossas vidas acontecendo hoje, já acontecia naquela época e nós ainda não aprendemos, pelo jeito. Queridos, muito obrigado. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre com todos nós. Muito obrigado, Rubens. Que aula espetacular essa que você nos deu. Eu estou me lembrando que outro dia eu tive que falar sobre vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E aí a gente lembrou do profeta Joel, não é? O Joel, que alguns estudiosos dizem que há 800 anos ele fala isso, né? 800 anos antes de Cristo, ele Sim, fala: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E Kardec, comentando essa profecia, diz que o Espiritismo realmente, não é? Ele realiza, né, essa profecia, porque pela mediunidade, né, que vai se tornar, vamos dizer assim, ampla, e que ele vai estudar e que ele vai explicar. Então, você começa realmente, é o que você falou, todo um processo, né, de evolução, do conhecimento do espiritual do mundo, né, de toda essa história espiritual do mundo que está ali desde aquelas primeiras manifestações até agora, né? Você vê pelo próprio Espiritismo também, que vai corroborar com tudo isso. Então, muito exatamente. obrigado, Rubens. Eu vou passar, então, a palavra para o Augusto. É, a gente, quando ouve com atenção, nos remete a um processo de nos libertar da estagnação e de trazer a, o momentâneo conhecimento que muitas vezes é superficial, porque não segue uma diretriz lá do início. Nós fomos feitos, realizados como espírito, com a simplicidade de sermos únicos e com a ignorância da necessidade do o esclarecimento do porquê estamos aqui. O momento de hoje, de tantas reencarnações vividas, ainda nos torna muito limitados se nós não nos aprofundarmos lá na origem. Nós precisamos da origem. As escrituras são, lá está pautado a origem de tudo da vida.
Então, que nós mergulhemos, já arregacemos as mangas e deixemos de lado a estagnação para vivificar na modernidade. Muitos dizem, eu já ouvi, isso é coisa do passado. Não, é muito moderno, porque o entendimento leva à lucidez da atualidade. Então, nós temos que trabalhar o homem velho, né, que não sei quanto tempo tem, para o homem novo, que precisamos ser para encontrarmos sabor, alegria e motivação nesse processo evolutivo. Rubens, muito obrigado, né? Então, a gente vai refletir, porque esse momento Obrigado. é de reflexão. Esse momento é de tomada de posição, porque a vida é assim, é postura coerente com o objetivo. O foco é evoluir, o foco é crescer. Mas se eu não tiver substrato de um alicerce, na primeira ventania eu sucumbo com tudo aquilo que eu digo que Exatamente. creio. Exatamente. Nosso mestre deixou isso muito claro, né? O homem sábio, ele constrói o seu castelo, o seu edifício na rocha, bem fundamentada, firme. Pode vir o vento que for, não vai derrubar, né? Passo a E palavra. você falou uma coisa muito importante, né? Dizem que é atrasado. Eu estava, quando você falou, eu lembrei de uma coisa que Abraão fez. Abraão, né, fez. E que muitos de nós fazemos hoje com a maior naturalidade, né? Não, não é atrasado, nós é que Ah, caminhamos muito devagar, né? sim. É atualização mesmo, né? Criar caminhos verdadeiros, né? Sim. Nádia, quer fazer algum comentário? Nádia, você precisa ligar o microfone. Tá bom, vou. Nem sei se eu vou me botar como destaque aqui. Rubens, é, assim, que riqueza essa associação, né? Eu acho que eu também vou printar essa tela aí no YouTube para fazer essa associação, porque eu sou essa, que nunca li o Antigo Testamento, mas que tenho curiosidade. Mas nunca ninguém como você explicou tão claramente, tão simples e tão profundo essa forma de ver, né? De sentir que tá, é o passado, o presente e o futuro, né? A Bíblia é simplesmente assim. E é a nossa história, né? Nós estamos contidos nela, nesse processo. Então, a gente tem que ler o passado para entender o que, que a gente está vivenciando, para poder entender tudo aquilo que a Bíblia diz que é um livro sagrado mesmo, né? A gente precisa ler. Eu vou levar isso para uma reflexão. Eu vou, eu vou adotar o teu. Não, esse pedido que você fez, pelo amor de Deus, leiam a Bíblia, né? Porque é um contexto maravilhoso. Muito obrigada, Rubens. Eu fico com pena. É só começar. A Elcida dizendo, é só começar, simples assim. Tudo Sim, sim. gravado na web. Pois é, agora é tão fácil, né? É. Da gente. Esse canal que eu tenho desses três programas, desde o primeiro, está tudo lá guardadinho. Quem se interessar, ajudar. Eu tento fazer de forma bem fácil, bem nada de correndo. Por isso que está 3 anos, chegamos nem à metade. Cada ponto sendo bem discutido, bem esmiuçado para o nosso entendimento. Só falei para vocês, eu sei que é difícil. Eu vou falar uma coisa para vocês, e isso não é nada bem além de uma informação. Para quando nós vamos estudar, de fato, as escrituras, ou seja, todo o livro bíblico, nós temos que ter, no mínimo, algum entendimento de arqueologia, de história, de antropologia, de filosofia, de grego, de hebraico, para aprofundar. Então, não é algo simples. Logicamente, você pode pegar a Bíblia ali, abrir, ler, pronto, tranquilo. Mas se você quiser entender tudo, tem que buscar essas competências, por quê? Entender o que aconteceu no campo da cultura, no campo da como era a época. Aí eu sei dizendo que eu vou espantar. Não, não estou espantando, não. É porque vocês vão perceber isso, né? Vocês vão perceber que
vocês vão ver as passagens que você vai pensar, nossa, como isso pode acontecer de forma? Aí vamos entender através dessas ciências por que que isso aconteceu. E é por isso que existem os estudiosos para trazerem o estudo para as pessoas que não podem, fazer essa ponte. Mas é muito, muito bom que vocês vão compreender melhor. Você colocou uma coisa que é fundamental, é a nossa história. Nós não podemos esquecer que nós viemos de uma cultura judaico-helênica, né? É a junção lá da filosofia grega com a história do Cristo, né? Juntaram-se essas questões até chegarmos ao cristianismo, e daí seguimos em frente. Ou seja, como você bem falou, é a nossa história. Nossa. E Agora, não é quando nós fácil, não. aprofundamos, não é fácil. Vão Eu ter fui momentos estudar ali. hebraico, eu pirei na Não, batatinha. isso é para quem vai aprofundar o estudo. Pois é. Mas Eu para quem quer estudar, entender o mínimo, vai ter essas pontes, como nós temos no nosso programa, e tantos outros programas que tem, com cada estilo de cada um. É importante porque eu disse isso, porque tem coisas que nós só vamos entender, de fato, quando nos trouxerem a questão da palavra no hebraico, ou questão da palavra no grego. Lembra que eu falei para vocês da questão da estranha moral de Jesus? Nenhuma das passagens que nós encontramos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Estranha Moral, é algo que nos assusta. Assusta por quê? Porque nós não entendemos a cultura, É. porque nós não entendemos a palavra no grego, a palavra traduzida de uma maneira que ela faz ser pesada. O exemplo clássico, Jesus vai dizer, o que queres tu de mim, mulher? E se tornou uma estranha. Ora, Jesus fala mulher com a mãe? Jesus falou com essa forma grosseira com a mãe? Não, era assim que se falava com qualquer mulher. E da forma que Jesus falou, o que quer encher de mim, mulher, conforme onde o sinônimo, a palavra mulher colocada, mostrava extrema proximidade. Ou seja, Jesus está dizendo que quer encher de mim, mulher, esta mulher que eu tenho contato, essa mulher que é minha mãe. Por quê? Porque fica estranho? Não, mas temos que entender a cultura da época. Temos que entender a palavra exata que foi escrita, não a tradução que acabou sendo a tradução padrão. É realmente o que quer de mim mulher, mas entendendo que o termo mulher era usado para qualquer mulher, sem exceção. E, mais uma vez, da forma que é colocado na frase, mostra proximidade ou não. E da forma que Jesus falou, mostra muita proximidade. Exatamente. E se for falar de mulher, então, no Evangelho, é panos para... Tem muito material, né, Rubem? Muita coisa, para tudo, tudo, todas as questões. É. Mas, Obrigada. pois é, a gente tem que ir estudando, entendendo o contexto, senão você não vai conseguir entender. A gente precisa voltar a entender como é que se vestia, como é que se comia, como era a agricultura, né? Quantas coisas que Jesus fala da agricultura que a gente precisa entender como era. Não é a mesma agricultura de hoje, não é? Então a gente precisa, por isso que estudar o Velho Testamento, o Novo Testamento, é uma coisa tão rica, porque você vai estudando e você vai ampliando, mas você tem que entender o contexto daquela época, senão muita coisa fica assim, como você comentou, né? Sem entender as palavras mesmo, né? É, de Jesus. Eu vou passar para a Cristina, tá? E depois eu vou pedir a Pedro Paulo que faça a nossa prece final e os comentários dele, a não ser que alguém também queira comentar, e quero convidá-los para a semana que vem. Quem vai fazer o nosso estudo aqui é o doutor André Luiz de Oliveira, que vocês já conhecem muito, que vai falar sobre fé e prece. Realmente vai ser muito bom. Então, passo para a Cristina e depois para Pedro Paulo, para para a nossa prece final. Tá, Pedro Paulo? Mais uma vez, agradecendo muito ao Rubens. Show! Foi um show, foi uma coisa muito, muito boa. Obrigado, querido. Animou muito, motivou muito da gente ler, né, toda o Velho e o Novo Testamento. Bacana. Obrigada, então, Rubens.
Fala, Cristina. Eu quero agradecer ao Rubens, né? Tanto conhecimento, tanta detalhe, né? Convidando a gente para ler a Bíblia, que eu acho muito positivo fazer esse estudo. Eu confesso que já li o Novo Testamento todo, várias vezes, mas o Primeiro Testamento, quer dizer, o Antigo Testamento, li algumas partes, claro que eu selecionei os Salmos, que é muito agradável de ler, bonito, né? E algumas partes, né, de Isaías, alguns pontos assim, né? Porque eu comecei a ler da página 1. Já levei um choque ali no início. Eu falei, não, isso não é assim todo. Aí pulei vários, vamos pular aqui para ver se vai. Não consegui passar daquele primeiro início ali, que um é filho do outro, que é filho do outro, que é filho do outro, que aí falei, eu vou pular lá para o meio. Aí passei para lá, Isaías, que é muito mais suave e mais fácil assim da gente ler, né? Realmente eu tenho que confessar que eu preciso mergulhar um pouco mais, que eu acho que tem muita beleza mesmo, né? A verdade é que o profeta, quando fala, né, que ele está falando daquele que vem, do Messias, aquele que vai salvar, é muito bonito, né? Realmente vale a pena ler, até pela mensagem dos profetas, que eu já li alguns profetas, e realmente é muito bonito, vale a pena ler mesmo, né? Apesar que o iniciozinho, não sei se você recomenda que a gente lê aquele início, porque o início achei difícil, entendeu? Falei, marco meio, falei, não, é bonito, realmente, se você passar lá por Salmos, né, Salomão, aí é lindo, né? Tem aquela parte, né, dos lírios do campo, né? É Sim, sim. lindíssimo aquilo. Você decorou esse pedacinho? É tão lindo, eu gosto. Pode repetir aí para nós, né? É aquela questão, eu gosto dessa parte quando Jesus diz. Jesus está Ah, repetindo, sim. né? Ah, é Quando ele repetindo, diz é. lá em Mateus 5, verso, não vou lembrar o verso, mas é Mateus 5, que ele diz, né? Olhai os lírios do campo que não tecem É nem lindo isso. fiam, mas nem dado Salomão em toda a sua glória se revestiu de forma tão bela. Eu fiquei até E arrepiada, lembre-se, adoro. é Realmente lindo, é vale lindo, a é pena, lindo. recomendo, como o Rubens convidou, eu acho que vale a pena esse convite, porque tem muita coisa bonita. Obrigada, Bom, Rubens. O item 7, capítulo 25, item 7, está em Mateus, né? no capítulo 5. Capítulo 5. Não é 25 do Evangelho? Não, estamos falando de novo de escrituras. Dessa Ah, escrita. então. Capítulo 5 de Mateus. Bom, eu vou passar então agora pelo Paulo fazer a nossa prece final. E mais Posso uma vez, falar? pode, Ivone. É Ivone? É, Oi, Ivone. Fala assim. o que eu achei, quando você começou a falar, eu me lembrei de uma coisa que, sinceramente, eu tinha até esquecido. O meu neto está lendo a Bíblia, do Antigo Testamento primeiro. Meu neto tem 11 anos. E a minha filha disse que ele está lendo a Bíblia desde o Antigo Testamento, desde o começo da Bíblia. Eu não tenho mais perguntado, mas engraçado, quando você começou a falar sobre a Bíblia, eu achei interessante, porque realmente eu nunca pensei que alguém da minha família, muito menos uma criança, fosse ler, né? Mas a gente que nem pensei, embora seja espírita e tudo mais, em pensar, pensei em pegar para ler, nem o Antigo, nem o Novo Testamento. E ele começou a ler do comecinho mesmo. Eu achei interessante. Foi só pra... Bom, Pedro Paulo, passo a palavra para. Rubens, muito obrigado aí pelo material. Não tem nada que acrescentar. Já que a Ivone falou de família, a Jurema e a Nádia conhecem o meu irmão, ele é até médico, está até passando problema aí de hemodiálise, mas ele há desde jovem, ele estuda a Bíblia, desde lá do início do Velho Testamento, sempre fala, mano, você tem que estudar, você tem que ler. E ele fez um curso, acho que na Igreja de São Bento, por ali, no Colégio de São Bento, o curso sobre as religiões. Ele estudou as religiões e fez hebraico. E interessante que a professora dele era online,
era online, né? Morava em Nova York. Então, agora você falando isso, que é interessante saber um pouco de hebraico, né? Poder entender mesmo, né? Porque a gente vê na modernidade uma determinada situação aqui no Brasil, no estado do Norte e Nordeste, é diferente do estado do Sul. Imagina 2.000 anos, 4.000 anos, 4.500, 4.000. entendeu? Quer dizer, e a informação... Eu tenho uma pergunta muito infantil. Como é que se reuniu isso tudo e se conseguiu ter hoje esse livro fechado, que é a Bíblia? Concorda? Antes da invenção da tipografia, né? Quer dizer, é uma coisa para estudar. Não precisa aprofundar, não. Essa é uma pergunta de um leigo, né? Entendeu? Que a gente questiona mesmo. Tá. Sim, o que acontece? Até determinado momento, antes eu só falei um reparo, eu acho que o filme tinha um ato falho, aliás, do campo, Mateus 6, não é 5, é 6. Então, agora, depois eu falei, acho que eu falei 5, não, é 6, Mateus 6, verso 20 de alguma coisa. Tá? Quanto à sua pergunta, a Bíblia, como nós conhecemos, ou seja, a Escritura Sagrada, como nós conhecemos, ela só foi colocada no feito registro, ou seja, escrita, depois do exílio da Babilônia. Porque desde o início ela passava da forma oral. Porque não existia condição de papel, de escrever como nós temos hoje. Tá? Era diferente. E o que acontece? Quando chega o exílio da Babilônia, ou seja, eles são levados à Babilônia, passa ali um período de tempo, muitos anos, quando voltam, através de Esdras, tá, que vão reconstruir o templo, eles vão ter aquela ideia, nós precisamos escrever isso. Porque se ficar na oralidade, vai chegar um momento que nós vamos ser, mais uma vez, levados, isso vai se perder. E a partir daí se começa a escrever toda essa história. Tá? Com a junção do Novo Testamento que vai surgir bem depois, aí vai ser a questão já da igreja organizada, a igreja católica organizada, que não exatamente senta e vai decidir quais são os livros, vai ser de forma orgânica, porque são vários textos que já estão sendo lidos nas igrejas, aspas aqui, não é essa igreja que nós conhecemos hoje, mas dentro nas comunidades, nas congregações, e acabaram sendo os livros escolhidos. Aí sim, chegou um momento que selecionaram um ou outro, mas foi de uma forma orgânica, ou seja, a Bíblia, no seu todo, foi escrita, foi colocada, desenhada no período de mais de 1.500 anos, por centenas de pessoas diferentes. E isso corrobora o quanto essa história tem de veracidade, o quanto essa história veio sendo traga oralmente até um determinado ponto, a partir de ser registrada, ela se manteve. E vejam, a Bíblia é o livro mais publicado, mais traduzido, mais tudo. E nós vamos pegar a tradução de hoje, nós vamos usar os primeiros registros, nós vamos ver que é a mesma coisa. Então a gente fala que a Bíblia é adulterada, isso, aquilo. Traduções vão haver que vão ser alguma situação de diferença, sim, mas adulterada, não. Porque nesse tempo todo se manteve. Quando nós encontramos aqui no deserto de Qumran, os papiros do Mar Morto, que é muito anterior ao que nós conhecíamos, estava exatamente tudo ali escrito da mesma forma. Então, foi uma coisa orgânica, a escrita foi uma necessidade do povo de Israel, e temos hoje em dia, graças a Deus, para todos nós, à nossa mão, as Escrituras Sagradas, graças a tantos e tantos que escreveram, ditaram, copiaram, traduziram, enfim, temos a nossa história escrita. Rubens, muito obrigado. Obrigado, querido. Me satisfez a minha curiosidade. Então, vamos levar o nosso pensamento ao Pai Celestial, a Jesus, a Mãe Santíssima, agradecer do fundo dos nossos corações esses momentos de estudo na nossa casa, com esse companheiro tão inteligente, tão preparado para trazer, para nos aconselhar realmente a ler e depois estudar não só o Antigo Testamento, mas como o Novo, as cartas de Paulo e o Apocalipse. Mas, principalmente, vivenciar, que é o mais importante, aproveitando as palavras de Jesus, amai-vos uns aos outros. Queremos pedir pela nossa humanidade, pelos que sofrem,
pela nossa comunidade, pelas nossas crianças da evangelização, que Jesus possa estar em nossos corações hoje e sempre. Que assim seja. Deus. Então, boa noite a Rubens, todos. muito obrigado mais uma vez. Boa noite a Obrigado, meu todos. irmão. Muito obrigado, meus Fiquem queridos. com Uma Deus. grande alegria estar com vocês. Muito obrigado. Igualmente, Rubens. É uma satisfação. Semana que vem Boa faremos. noite, Rubens. Boa noite. Até lá, gente. Até segunda. Obrigada pela audiência. Obrigada. Tchau, pessoal.